linguagem das 7 leis espirituais precisa ser diferente, menos abstrata quando transmitida a uma criança. Felizmente, as mesmas leis podem ser formuladas de maneira que até mesmo uma criança pequena seja capaz de entendê-las com a mente e o coração. Primeira lei: tudo é possível. Segunda lei: para conseguir alguma coisa, você deve dá-la primeiro de presente. Terceira lei: quando você faz uma escolha, você muda o futuro. Quarta lei: não diga não, siga a corrente. Quinta lei: todas as vezes em que você deseja ou quer alguma coisa, você planta uma semente. Sexta lei: aproveite a jornada. Sétima lei: você está aqui por uma razão. No dia em que escrevi estas simples frases, não parei muito tempo para refletir sobre elas. Depois, a seguinte ideia me veio à mente: se tivessem me ensinado essas 7 leis quando eu era criança, minha vida teria sido profundamente diferente. Eu teria aprendido algo precioso e prático ao mesmo tempo, algo que não teria desaparecido como uma lição de infância, e sim amadurecido e se transformado em uma lição espiritual a cada ano. A criança dotada de uma aptidão espiritual será capaz de responder às perguntas mais básicas a respeito do funcionamento do universo. Ela perceberá a fonte da criatividade, tanto dentro quanto fora dela. Ela será capaz de não criticar e praticar a complacência e a verdade, que são as virtudes mais valiosas que se pode possuir para lidar com as outras pessoas. E ela estará livre do medo e da ansiedade, que incapacitam com relação ao significado da vida e são a podridão secreta existente no coração da maioria dos adultos, sejam eles capazes ou não de admiti-lo. A educação mais profunda que você pode dar ao seu filho é a educação espiritual. Não estou me referindo a impor regras rígidas às crianças, dizendo-lhes que devam ser boas para não serem punidas. Cada uma dessas 7 leis espirituais deve ser transmitida não como uma regra ou preceito rígido, e sim como uma maneira pessoal de encarar a vida. Na qualidade de pai ou mãe, você ensina com muito mais eficácia através do exemplo de quem você é do que através do que você diz. Isso em si é parte da perspectiva espiritual. Toda criança tem em si uma vida espiritual. Isso se deve ao fato de que toda criança nasce no campo da criatividade infinita e da consciência pura, que é o espírito. Mas nem toda criança sabe que isso é verdade. O espírito precisa ser cultivado, precisa ser nutrido e estimulado. Se o for, o espírito inocente da criança se desenvolve e se torna suficientemente forte para suportar as duras realidades de um mundo frequentemente não espiritual. Perder o contato com o espírito não causa nenhum mal ao campo infinito da criatividade que está além de qualquer dano, mas pode causar grandes prejuízos às oportunidades que a pessoa tem na vida. Com o espírito, somos todos crianças do cosmo. Sem ele, ficamos órfãos e à deriva. Tomemos um exemplo. A 7ª lei afirma que você está aqui por uma razão. A razão para uma criança estar aqui pode ser colocada em palavras simples do dia a dia, como: o que fiz de importante hoje? Que talento revelei? O que veio a mim? Um presente, uma lição, uma bela experiência que fez com que eu me sentisse especial? O que fiz para fazer com que outra pessoa se sentisse especial? Essas são simples variações da pergunta básica: por que estou aqui? Todos fizemos essa pergunta quando crianças e só deixamos de fazê-la porque sentimos que nossos pais e professores, na verdade, não tinham uma resposta para nos dar. A criança que não aprendeu a buscar o significado de maneira simples terá que tentar um dia encontrar um propósito na vida sob circunstâncias muito mais difíceis. Geralmente adiamos nossa busca até o final da adolescência ou até estarmos com 20 e poucos anos, e às vezes até a meia-idade. Infelizmente, esses são os estágios mais turbulentos do desenvolvimento pessoal. O significado da vida se confunde com a rebeldia e as intensas emoções típicas do final da adolescência, ou com a crescente consciência da mortalidade que surge na meia-idade. Na escola, nos debatemos com as ideias dos grandes mestres religiosos e dos filósofos. A questão a respeito do significado de existência nos engole.
Creio que qualquer pessoa que tenha vivido na década de 60 é dolorosamente capaz de se identificar com todas as fases dessa luta. Não obstante, uma criança que tivesse aprendido desde os 3 ou 4 anos de idade que você está aqui por uma razão, enfrentaria um futuro bem diferente. Essa criança encararia a busca de significado na vida como uma coisa natural, o equivalente espiritual de aprender o ABC. Não haveria anos de adiamento, seguidos por um tumulto interior desesperado. Por que estou aqui? Não precisa ser necessariamente uma terrível questão existencial. Trata-se da exploração mais feliz que uma pessoa pode empreender. E estamos fazendo um enorme favor aos nossos filhos ao apresentá-la como tal. A criança que prestasse atenção apenas a esse princípio teria uma vida muito mais rica, uma vida mais bem-sucedida do que a de incontáveis adultos para quem o Espírito e Deus permanecem eternamente trancados em um mundo de abstração. O verdadeiro crescimento espiritual transforma a pessoa de uma maneira paradoxal, gera o entendimento ao mesmo tempo que preserva a inocência. Como pais, somos dolorosamente tentados a nos distanciarmos da infância. Fazemos isso acreditando conhecer mais a respeito da vida, quando na verdade, em geral, apenas experimentamos mais. Nós nos tornamos capazes de conhecer as regras e evitar a punição, de disfarçar nossa fraqueza com a força, de jamais deixar cair a máscara da invulnerabilidade. Não existe melhor receita para destruir a inocência de uma criança do que destruir nossa própria inocência. Aos olhos do Espírito, todo mundo é inocente, em todos os sentidos da palavra. Como você é inocente, você não fez nada que mereça a punição ou a ira divina. Você se renova a cada dia. Você é um receptor da experiência que nunca cessa de inspirar encanto e assombro. Existe apenas uma diferença espiritual entre a inocência das crianças e a inocência dos adultos. Nós, adultos, somos inocentes, mas temos o entendimento, e é isso que devemos transmitir ao mesmo tempo em que retemos a qualidade pura e prístina que surge com o verdadeiro conhecimento. Desde o dia em que seu bebê nasce, você é um mestre do Espírito. Se você criar uma atmosfera de confiança, abertura, complacência, evitando a crítica, essas qualidades serão absorvidas como qualidades do Espírito. Em um mundo perfeito, criar os filhos deveria se reduzir à única frase: demonstre apenas amor, seja apenas amor. Mas no mundo que todos temos que enfrentar, as crianças crescem tendo diante de si comportamentos não amorosos, na maior parte das vezes fora do lar, mas algumas vezes também em casa. Em vez de se preocupar em encarnar a quantidade de amor suficiente para qualificar-se como um mestre espiritual, contemple a espiritualidade como uma aptidão para viver, pois é isso que ela é. Acredito que devemos transmitir essas aptidões o mais cedo possível, através de um método que a criança consiga compreender. O bebê de colo, de 0 a 1 ano. Palavras-chave: amor, afeto, atenção. Felizmente, para nossa geração, a ideia errônea de que as crianças precisam ser treinadas e disciplinadas a partir do berço foi abandonada. O bebê é puro ouro espiritual. Prezar a inocência dele é a maneira de descobrir o caminho de volta para a nossa. Desse modo, de uma maneira muito importante, são os pais que estão aos pés do bebê. A ligação espiritual com seu bebê surge através do contato, do abraço, da sensação de proteção, da brincadeira e da atenção. Sem essas reações primitivas do ambiente, o organismo humano é incapaz de florescer. Ele definhará e murchará do mesmo modo que a flor privada da luz do sol. A criança que começa a andar, de 1 a 2 anos. Palavras-chave: liberdade, estímulo, respeito. Este é o estágio no qual o ego da criança começa a se formar. Estou me referindo aqui ao ego, em seu sentido mais simples do eu, a convicção de eu sou. Trata-se de uma época perigosa, pois a criança está tentando pela primeira vez desapegar-se dos pais. A sedução da liberdade e da curiosidade a atraem em uma direção, mas o medo e a insegurança a puxam para outra. Nem todas as tentativas de independência são agradáveis.
Cabe aos pais transmitir a lição espiritual sem a qual nenhuma criança é capaz de verdadeiramente adquirir uma personalidade independente, saber que o mundo é um lugar seguro. Ser um adulto seguro significa que, antes de completar 2 anos de idade, você não foi condicionado pelo medo. Em vez disso, você foi estimulado a se expandir sem limites, a valorizar a liberdade, apesar dos reveses ocasionais que podem ter lugar quando a criança se depara com as coisas deste mundo. Levar um tombo não é a mesma coisa que fracassar. Machucar-se não é a mesma coisa que chegar à conclusão de que o mundo é ameaçador. A ferida nada mais é do que a forma de a natureza dizer à criança onde estão os limites. A dor existe para mostrar a ela onde começa e termina o eu, para ajudá-la a evitar possíveis perigos como queimar-se ou levar um tombo. Quando os pais distorcem esse processo natural de aprendizado, o resultado é uma sensação de dor psicológica, que não era a intenção da natureza. A dor psicológica estabelece fronteiras que você não consegue atravessar sem sentir uma profunda ansiedade com relação ao estado da sua existência. Se uma criança estabelecer uma ligação entre se ferir e ser má, fraca, incapaz de enfrentar os problemas ou estar constantemente cercada por ameaças, não existe espaço para o seu crescimento espiritual. Sem a sensação de segurança, o espírito fica fora de alcance. Tentamos eternamente nos sentir seguros neste mundo, mas essa segurança não pode ser alcançada sem que superemos os registros dos nossos primeiros anos de vida.